Pra mim, o Flamengo, ele joga tudo fora. E digo mais, era pro Flamengo hoje sentar e conversar com o Gerson. Se o Gerson quiser sair, pra mim, o Gerson não joga o Mundial. O Flamengo não precisa do Gerson pra jogar o Mundial. Na realidade, o Flamengo não precisa de nenhum jogador. Essa é a grande realidade. Muito menos do Gerson. A gente acaba de ter a contratação do Jorginho. O Luiz Araújo vem desempenhando muito bem na mesma função do campo dele. Então, Gerson, quer sair? Sai. Mas se vai sair, avisa. Você tem a coragem de falar, eu vou pro Zenit. Não tem problema nenhum. Pode ir. Agora, não vai jogar o Mundial. Pra mim, você vai ser banco no Mundial. E assim que a janela abrir, você vai. Inclusive, se quiser ir antes pra se preparar com a janela lá do Zenit, treinar com o Zenit, vai. O que você tá fazendo é querer trocar por dinheiro. Não tem problema nenhum. Mas você não é mais ídolo do Flamengo. Você vai ser só mais um jogador que passou aqui, que fez uma ótima história, mas só mais um jogador. Exatamente, João. Concordo 100%. O Gerson, se ele decidir sair, ele só vai estar decidindo sair daqui a um mês, porque não pode sair agora. Se ele pudesse sair agora, ele saía. Então, assim, mas o Gerson é importante. Cara, gente, eu repito, a importância do futebol não é só fazer gol e dar assistência. A gente sabe disso. O Pulgar é um dos meus jogadores preferidos. E o Pulgar não faz gol e dá assistência. Pode até dar uma assistência ou outra com os passes maravilhosos dele, quebrando linhas, mas não é a regra do Pulgar. Só que você ter um cara que não faz isso, geralmente os valores são mais baixos. A gente sabe disso. Os valores pagos mais elevados são por jogadores geralmente que decidem. São ali ou meias ofensivos, ou então atacantes, enfim, geralmente são por jogadores mais ofensivos que decidem, que fazem gols e tal. 25 milhões de euros por um cara de 28 anos é um valor absurdo. Então, se quer ir, vai. Flamengo tem scouting pra quê? O Boto chegou pra quê? O departamento de scouting do Flamengo serve pra quê? Serve pra arrumar algum jogador pro lugar dele. E 25 milhões, mais o dinheiro do Mundial que o Flamengo tá recebendo, mais o dinheiro do Alcaraz, mais o dinheiro de possíveis vendas, dá e muito. Vai, Gerson, pode ir de novo. Flamengo ganhou Libertadores e Copa do Brasil sem você em 2022. O Flamengo não morre sem o Gerson. O Flamengo não vira um nada sem o Gerson. Ganhou os 2 títulos. A última Libertadores que o Flamengo conquistou foi sem o Gerson. Então, por que insubstituível? Baseado em quê? O que torna o Gerson insubstituível? Eu queria muito saber. O Gerson é o quê? É o mágico agora. O mágico. Realmente, pô. E aqui não é nenhuma crítica a ele dentro de campo, tá? Ele é um ótimo jogador. Não é nada disso. Inclusive, isso torna tudo mais difícil pra torcida, pra diretoria, pro pai dele, que o Gerson entrega muito dentro de campo. Então é tudo mais complicado porque é só o extracampo que pesa. É só a relação com o empresário, é só a relação do pai dele ficar oferecendo ele para um bando de clube, do pai dele forçar uma renovação. Isso é o que desgasta a relação do Flamengo com o Gerson. O Gerson dentro de campo é ótimo, ele é um jogadoraço, ele é tranquilamente um dos melhores jogadores hoje no futebol brasileiro, mas ele quer ir pro Zenit. O que ele vai fazer no Zenit, do lado do Luiz Henrique, se ele vai querer comentar a Copa do Mundo de Clubes pela Cazé TV daqui a 4 anos, quando tiver outro e o Flamengo estiver lá, ele pode ficar à vontade. Mas se ele não quiser mais jogar no Flamengo, ele tem que entender que ele não é insubstituível. Ninguém é insubstituível nesse Flamengo hoje, nunca vai ser. A instituição Flamengo sempre vai ser maior do que qualquer jogador que já passou nessa história, tirando o Zico. O Gerson não é o Zico, o Gerson não é nem o Arrascaeta é muito mais ídolo do que ele. E não à toa, o Arrascaeta hoje já fala que o sonho dele é se aposentar no Flamengo. Ele fala isso desde a época do Landim. Estranho que a gente nunca ouviu isso do Gerson, né? Pois é. Até porque o sonho dele é onde pagar mais. Esse que é o sonho dele. Depende do momento. Onde pagar mais está sendo o sonho. Enfim, né? Falamos bastante aí sobre o Gerson. Quer completar com algum assunto aí sobre isso aí? Não, pode ir. Porque a gente já falou tanto sobre o Gerson, né? Coitado. Todo mundo já sabe a minha visão. Então, assim... eu repito tudo que eu já falei em outros momentos e continuo achando que se ele quer ir, que vá. E eu concordo também com o que o João falou, só discordo em um pontinho que você falou menos o Zico, mas até maior que o Zico o Flamengo é. Não, óbvio que é, mas ele é a exceção. O Zico é o maior, mas mesmo assim o Zico respeita o Flamengo, o Zico sabe o que significa o Flamengo e sabe que sem o Flamengo ele também não teria o tamanho que ele tem na história do futebol. Então, a instituição... ela é maior que os jogadores. Isso aí é óbvio, ainda mais uma instituição do tamanho do Flamengo. Mas, enfim, né? Gerson, se quiser ir, que vá. E o Flamengo arruma outra pessoa para substituir, porque o futebol é assim. Saem e são substituídos por outros e você não é exceção disso.